Uma faxineira se aproximou de um milionário e disse para ele não viajar com um motorista substituto para encontrar sua esposa. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo perto da sua casa humilde. O despertador tocou às 21h30, como sempre. Marilda Soares abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a filha mais nova, sentindo o peso familiar da exaustão que nunca a abandonava completamente. 5 anos. 5 anos desde que começara a trabalhar como auxiliar de limpeza noturna na Barbosa em Lima Incorporações. E a rotina continuava a mesma. Acordar quando o mundo dormia, trabalhar enquanto a cidade sonhava. Voltar para casa quando o sol nascia. "Mãe, a senhora vai trabalhar", murmurou Sofia, de apenas 7 anos, meio dormindo. "Vou sim, meu amor. A mamãe precisa trabalhar para comprar suas coisinhas." Marilda respondeu, beijando a testa morna da menina. "Durmam bem, que amanhã a gente conversa." No banheiro minúsculo do apartamento de 2 quartos no Jardim das Palmeiras. Marilda se arrumou rapidamente. Calça jeans desbotada, camiseta branca simples, tênis gasto mais limpo. Aos 30 anos, ainda mantinha a beleza natural que chamava a atenção. Mas o cansaço constante deixava marcas ao redor dos olhos castanhos. 3 filhos para criar sozinha não era brincadeira. Desde que Pedro morreu naquele acidente de moto, ela virou pai e mãe ao mesmo tempo. "Cada real é precioso", repetia para si mesma, como um mantra, enquanto pegava o vale-transporte e conferia se tinha dinheiro suficiente para a passagem de volta. O trajeto até o centro da cidade levava 1h30. Ônibus lotado, mesmo àquela hora da noite, cheio de trabalhadores como ela. Seguranças, porteiros, pessoal da limpeza, gente que fazia a cidade funcionar enquanto os ricos dormiam em suas camas macias. Às 23h15, Marilda passava o cartão na catraca da Barbosa em Lima Incorporações. O edifício de vidro e aço de 20 andares contrastava brutalmente com sua realidade. Ali dentro, cada metro quadrado valia mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Mármore italiano no chão, obras de arte nas paredes, móveis que custavam o preço de um carro popular. "Oi, Marilda, tudo bem?", cumprimentou seu Joaquim, o segurança noturno, um senhor de quase 60 anos que trabalhava ali há mais tempo que ela. "Tudo certo, seu Joaquim." E o senhor? "Na luta, né, filha? Na luta." Marilda pegou o elevador até o 15º andar, onde ficavam as salas executivas. Seu Eduardo Barbosa Neves tinha um escritório enorme ali. Com vista para toda a cidade, ela já limpara aquela sala centenas de vezes, sempre imaginando como seria ter tanto dinheiro assim, não por inveja, mas por curiosidade mesmo. Como seria não precisar contar moedas para comprar um pão? Eduardo Barbosa Neves, aos 45 anos, era um dos magnatas imobiliários mais poderosos do estado. Homem alto, cabelos grisalhos bem cuidados, sempre de terno impecável. Marilda o via às vezes chegando ou saindo. Sempre sério, sempre no celular resolvendo negócios de milhões. Parecia carregar o peso do mundo nas costas, apesar de toda aquela riqueza. E tinha a esposa, Tatiane, Marilda, a conhecia das revistas de fofoca que às vezes folheava no supermercado. Ex-modelo internacional, 20 anos mais nova que o marido, loira deslumbrante que sempre aparecia nos eventos sociais pendurada no braço de Eduardo, pareciam o casal perfeito. Ele, o empresário bem-sucedido, ela, a mulher troféu que completava o quadro de sucesso. Mas Marilda tinha olhos, e quem limpa escritório de madrugada acaba vendo coisas que não deveria ver. Papéis jogados no lixo, restos de conversas no telefone que ficaram gravados na secretária eletrônica. Pequenos sinais de que nem tudo era perfeito naquele mundo de aparências. Naquela noite de dezembro, o calor estava insuportável, mesmo com o ar-condicionado ligado. O suor grudava na testa dela, enquanto passava o pano nas mesas de reunião. Dezembro sempre foi difícil. As contas de final de ano, os presentes de Natal que os meninos pediam e que ela mal podia comprar, a pressão constante de fazer o dinheiro render. Era quase 2 da manhã quando ela terminou o 15º andar e desceu para o térreo buscar mais produtos de limpeza. O elevador fazia um barulho estranho ultimamente, meio preocupante. Seu Joaquim sempre reclamava que a empresa economizava na manutenção. Foi quando ouviu vozes no hall principal. Marilda parou. Não era comum ter movimento naquele horário. Seu coração acelerou por instinto. E se fossem ladrões,
Ela se escondeu atrás de uma das colunas de mármore do hall, tentando entender o que estava acontecendo, e então viu Tatiane Figueiredo, a esposa impecável de Eduardo Barbosa. Estava beijando apaixonadamente um homem. Mas não era o marido. Era Alex, o motorista substituto que havia sido contratado há pouco mais de um mês. Um homem mais jovem, moreno, com porte atlético e um sorriso que ela já notara ser meio perigoso. O sangue de Marilda gelou, não pela traição em si. Infelizmente, essas coisas aconteciam até nos barracos do Jardim das Palmeiras. Mas pelo que ouviu em seguida, você tem certeza de que vai dar certo. Sussurrava Tatiane, com uma voz que Marilda nunca tinha ouvido. Baixa, sedutora, mas carregada de uma frieza que arrepiava. Relaxa, gatinha. Já fiz isso antes, na Serra do Mar, naquela curva depois do mirante. Os acidentes são comuns. Ninguém vai suspeitar de nada. Alex respondeu, acariciando o rosto dela. E os freios? Vou sabotá-los bem devagar. Uma peça aqui, outra ali. Quando vocês estiverem descendo a serra. Na hora que ele pisar no freio, fim de jogo. Marilda teve que segurar o grito que subiu na garganta. Eles estavam planejando matar Eduardo. Assassinato premeditado, friamente calculado. A viagem para Ilhabela que Eduardo sempre fazia em dezembro. Pela estrada mais perigosa da região. E depois? Perguntou Tatiane. Depois, minha linda, você fica viúva muito rica. E a gente some deste país com uma baita grana. Já vi os papéis do escritório dele. São bilhões. Tati, bilhões que vão ser seus. Nossos. Ela corrigiu, beijando-o novamente. Nossos. Marilda se encolheu atrás da coluna, tremendo. Seu coração batia tão forte que tinha medo de que eles ouvissem. Como era possível? Como duas pessoas podiam planejar friamente a morte de alguém por dinheiro? Alex era ex-mecânico. Ela sabia. Tinha ouvido os outros funcionários comentando que ele tinha uns problemas com a polícia no passado. Mas que Dona Tatiane tinha insistido para Eduardo contratá-lo. Agora tudo fazia sentido. Os dois se afastaram, sussurrando mais algumas palavras que ela não conseguiu ouvir. Tatiane saiu pela porta principal, onde provavelmente estava seu carro. Alex foi para o estacionamento do subsolo. Marilda ficou ali, paralisada, por longos minutos. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ela, uma simples auxiliar de limpeza, tinha acabado de descobrir um plano de assassinato envolvendo uma das famílias mais ricas da cidade. E agora, o que fazer com essa informação terrível? Suas mãos tremiam enquanto segurava o pano de limpeza. A mente disparava em 1000 direções. Quem acreditaria nela? Uma mulher pobre, viúva, sem estudos, contra a palavra de uma socialite respeitada. Quem daria ouvidos a uma faxineira? Mas tinha uma vida em jogo. Uma vida humana. Por mais que Eduardo fosse rico e distante, ele não merecia morrer daquela forma. Ninguém merecia. Marilda terminou o serviço no automático, a cabeça fervilhando, quando o dia amanheceu e ela voltou para casa. Os filhos ainda dormiam. Ela se sentou na cozinha pequena, tomando um café aguado, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Sua consciência cristã, forjada nos bancos da pequena igreja do bairro, não a deixava em paz. Não matarás era mandamento. E ficar calada não seria ser cúmplice. Mas, e se denunciasse? E perdesse o emprego? E se virassem contra ela? Como sustentaria os filhos? A manhã passava. E Marilda não conseguia pensar em outra coisa. Marilda não conseguiu dormir. Ficou na cama, olhando para o teto rachado do quarto, ouvindo a respiração tranquila de Sofia ao seu lado. A menina dormia como um anjo. Alheia ao turbilhão que dominava a mente da mãe, do outro quarto vinha o som abafado de João, de 15 anos, mexendo no celular, provavelmente conversando com os amigos ou jogando alguma coisa. Miguel, de 12, dormia pesado como sempre. 3 filhos, 3 bocas para alimentar, 3 futuros que dependiam inteiramente dela. Como tudo tinha começado a desmoronar tão rápido. Marilda se lembrava claramente do dia em que conheceu Pedro. Ela tinha apenas 17 anos. Trabalhava como caixa num supermercadinho do bairro. E ele apareceu com aquele sorriso torto que a conquistou na hora. Pedro era motoboy. Ganhava bem para os padrões da região. E tinha sonhos.
sonhos de abrir uma oficina, de dar uma vida melhor para a família que queriam formar juntos. Casaram cedo demais, ela sabia disso, mas eram felizes. Pedro trabalhava feito um condenado, às vezes fazendo entregas até de madrugada para juntar dinheiro. É temporário, amor, logo a gente sai dessa. Ele sempre dizia, beijando a barriga dela quando estava grávida do João. E então veio Miguel, depois Sofia. A casa pequena ficou menor, o dinheiro mais apertado, mas eles tinham um ao outro. Pedro não bebia, não jogava, não tinha vícios. Era um homem bom, daqueles raros que ainda existem, até aquela maldita noite de chuva. Marilda fechou os olhos com força, tentando afastar as lembranças. Pedro voltando para casa depois das 11, molhado, reclamando de um problema na moto. Amanhã eu levo na oficina, Mari. Tá fazendo um barulho estranho. Ela aquecendo a janta dele. Os dois conversando sobre as contas, sobre o sonho de comprar uma casa maior. Pedro brincando com Sofia, que ainda era bebê. Na manhã seguinte, ele saiu normalmente para o trabalho, beijou cada um dos filhos. Beijou ela com aquele carinho de sempre. Até logo, minha vida. Foram as últimas palavras que trocaram. A moto derrapou na curva da marginal. Pedro perdeu o controle por causa dos freios defeituosos que ele não teve dinheiro para consertar. Bateu num caminhão, morreu na hora. Marilda sentou na cama, levando as mãos ao rosto. 5 anos já. 5 anos desde que sua vida virou de cabeça para baixo e ela teve que aprender a ser forte sozinha. Os primeiros meses foram os piores, João, que na época tinha 10 anos. Tentava ser o homenzinho da casa. Miguel chorava todas as noites chamando pelo pai. E Sofia era muito pequena para entender por que o papai não voltava mais. O dinheiro do seguro da moto durou pouco. Marilda teve que sair para trabalhar, deixar os meninos com a vizinha, Dona Conceição. Primeiro foi doméstica em casa de família, mas o horário não combinava com as necessidades das crianças. Depois conseguiu um emprego na empresa de limpeza terceirizada que atendia a Barbosa em Lima. Trabalho noturno era melhor. Dormia com os filhos, acordava para levá-los à escola, descansava um pouco à tarde e saía para trabalhar quando eles já estavam dormindo. Não era uma vida fácil, mas era uma vida. Até aquela noite, agora, deitada na escuridão do quarto. Marilda sentia o peso de uma responsabilidade que não sabia como carregar. Eduardo Barbosa Neves ia morrer. E ela era a única pessoa no mundo que sabia disso. Levantou-se devagar, para não acordar Sofia, e foi até a cozinha. A casa estava silenciosa. Apenas o barulho distante da televisão dos vizinhos e o som dos carros passando na rua. Sentou-se na cadeira de plástico que Pedro tinha comprado numa promoção, anos atrás, e colocou a cabeça entre as mãos. "Senhor, me ajuda", sussurrou. "Eu não sei o que fazer." A fé sempre foi seu porto seguro. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia que tudo ia desmoronar, Marilda encontrava força na igreja pequena do bairro, nas palavras simples do pastor Amâncio, na certeza de que Deus não abandona seus filhos. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, a responsabilidade era pesada demais. Se contasse para alguém, quem acreditaria, ela podia imaginar a cena. Chegando na delegacia, tentando explicar para o delegado que a esposa de um dos homens mais ricos da cidade estava planejando matá-lo. "Ah, a senhora ouviu isso limpando o prédio de madrugada. E tem testemunhas?" "Não." "Gravação?" "Também não." "Entendi." Pronto. Seria tratada como louca, ou pior, como alguém tentando se aproveitar da situação. E aí perderia o emprego. Ficaria na lista negra das empresas de limpeza. E como sustentaria os filhos? João tinha 15 anos. Estava numa fase difícil. Adolescência é complicada para qualquer garoto. Imagine para um que cresceu sem o pai. Ele já tinha dado alguns problemas na escola. Nada grave. Mas Marilda sabia que precisava ficar de olho. Miguel, aos 12, era mais tranquilo. Mas estava começando a fazer perguntas sobre por que eles não tinham as coisas que os amigos tinham. "Mãe, por que a gente nunca viaja? Por que não temos carro? Por que nossa casa é tão pequena?" E Sofia, sua bebê, que nem se lembrava direito do pai, que crescia achando que era normal mãe trabalhar de madrugada e dormir de dia, que merecia uma chance melhor na vida. Marilda levantou e foi até o armário onde guardava os poucos documentos importantes da família, carteiras de identidade,
certidões, a carteira de trabalho com poucos registros. Sua vida cabia naquela pasta simples, comparado com as fortunas que ela via limpando os escritórios. Eles não tinham nada, mas tinham dignidade, isso Pedro sempre falou. Mari, a gente pode ser pobre, mas nunca pode perder a dignidade, nunca pode fazer coisa errada só porque é mais fácil. E ficar calada enquanto um homem ia ser assassinado, isso era coisa errada, por mais rico que fosse, por mais distante que parecesse de sua realidade. Eduardo Barbosa era um ser humano. Tinha direito à vida como qualquer um. Marilda voltou para o quarto e se deitou novamente. O relógio na parede marcava 4 da manhã. Em algumas horas, teria que acordar os meninos para a escola. João reclamaria do café fraco. Miguel pediria dinheiro para a cantina que ela não tinha. Sofia quereria que ela penteasse seu cabelo de um jeito especial. A vida continuava. A vida sempre continua, mesmo quando parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Mas e se Eduardo morresse? E se ela ficasse calada e daqui a alguns dias visse na televisão a notícia: magnata imobiliário morre em acidente na Serra do Mar? Como viveria com isso na consciência? Fechou os olhos e tentou rezar, como fazia sempre que as coisas ficavam difíceis. Pai nosso que estais no céu. Mas as palavras não saíam direito. A cabeça estava cheia demais. O coração pesado demais. Do lado de fora, o dia começava a clarear. São Paulo nunca dormia de verdade. E já dava para ouvir o movimento matinal do bairro. Dona Conceição já devia estar acordada. Preparando o café, o padeiro passaria dali a pouco com o pão quentinho. O mundo continuava girando, alheio ao drama que ela carregava sozinha. Marilda se levantou mais uma vez e foi até a janela pequena da cozinha. Dali dava para ver parte do centro da cidade ao longe. Os prédios altos onde trabalhava, onde tinha descoberto aquele segredo terrível, era outro mundo. Mas de alguma forma, naquela noite, esse mundo tinha invadido o dela. E agora precisava decidir o que fazer com isso. Por volta das 6 da manhã, finalmente conseguiu cochilar um pouco, sonhou com Pedro, que aparecia sorrindo e dizia: faz o que o teu coração mandar. Mari, tu sempre soube o que é certo. Acordou com Sofia a cutucando. Mãe, está na hora da escola. A rotina matinal começou como sempre. Café, banho rápido nas crianças, uniformes, material escolar. João ainda sonolento, Miguel animado, Sofia grudada nela como sempre. Mas Marilda sabia que aquele não seria um dia como qualquer outro. Durante toda a manhã, enquanto fazia os afazeres domésticos, a mesma pergunta martelava em sua cabeça. O que fazer? A tarde chegou, e ela precisava descansar antes do trabalho. Mas como descansar carregando aquele peso? Como fingir normalidade quando sabia que, em poucos dias, um homem morreria se ela não fizesse alguma coisa? Às 8 da noite, estava na parada de ônibus, esperando o transporte que a levaria mais uma vez para a Barbosa e Lima. E foi ali, olhando para os prédios iluminados do centro, que Marilda tomou sua decisão. Eduardo Barbosa precisava saber. Não importavam as consequências para ela. O trajeto até o centro da cidade nunca pareceu tão longo. Marilda estava sentada no banco duro do ônibus, as mãos suadas apertando a bolsa velha, ensaiando mentalmente as palavras que diria para Eduardo, como começar uma conversa dessas. Oi, seu Eduardo, descobri que sua esposa quer matá-lo. Parecia absurdo demais para ser real. O ônibus balançava nas ruas esburacadas de São Paulo, e a cada solavanco, o estômago dela embrulhava mais. Tinha tomado a decisão, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Pelo contrário, agora que sabia o que precisava fazer, o medo era ainda maior. Chegou ao prédio às 23h10, 5 minutos antes do horário normal. Seu Joaquim notou. Eita, Marilda, hoje você tá adiantada. Aconteceu alguma coisa? Não, seu Joaquim, só perdi o ônibus anterior e acabei pegando um mais cedo. A mentira saiu naturalmente. Mas ela não gostava de mentir, principalmente para seu Joaquim, que sempre foi gentil com ela. Ah, entendi. Bom trabalho, então. Marilda passou pela catraca e se dirigiu ao elevador. Mas parou. E se Eduardo não aparecesse hoje? Às vezes ele ficava dias sem ir ao escritório, resolvendo negócios em outros lugares. Como faria para encontrá-lo? Não tinha o telefone dele, não sabia onde morava exatamente.
Sua única chance era ali, no prédio. Subiu para o 15º andar com as pernas bambas. O corredor estava silencioso como sempre. Apenas o zumbido do ar-condicionado quebrando o silêncio. Pegou os materiais de limpeza no armário e começou a trabalhar. Mas não conseguia se concentrar. A cada barulho, a cada elevador que chegava, o coração disparava. Era quase 1 da manhã quando ouviu passos no corredor. Marilda parou o que estava fazendo, segurando o pano com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não podia ser seu Joaquim. Ele nunca subia a essa hora. Tinha que ser. Eduardo Barbosa apareceu na entrada do corredor, falando no celular. Mesmo aquela hora, estava impecável, terno escuro bem cortado, sapatos brilhantes, cabelos grisalhos penteados com perfeição. Falava baixo, mas dava para perceber que estava irritado com alguma coisa. Não, Roberto. Eu já falei que não aceito esse prazo. O projeto tem que estar pronto até sexta. Senão perdemos o cliente. Pausa. Eu não quero ouvir desculpas. Quer saber? Vamos conversar amanhã cedo. Boa noite. Desligou o telefone com um suspiro cansado e foi direto para o escritório. Marilda ficou ali, parada no meio do corredor, sem saber o que fazer. Era a chance. A única chance. Mas as pernas não obedeciam. Coragem, Marilda. Sussurrou para si mesma, lembrando das palavras que Pedro sempre dizia quando as coisas ficavam difíceis. Coragem. Guardou os materiais de limpeza no carrinho e caminhou devagar até a porta do escritório de Eduardo. A luz estava acesa e ela podia ouvir ele mexendo em papéis, provavelmente resolvendo mais algum negócio importante. Bateu na porta, 3 batidas suaves. Entre. Veio a voz dele de dentro. Marilda empurrou a porta e deu de cara com Eduardo sentado atrás da mesa enorme. Óculos de leitura no nariz, alguns documentos espalhados à sua frente. Ele levantou os olhos e pareceu surpreso ao vê-la. Oh, oi, Marilda, não é? Ele se lembrava do nome dela. Isso foi uma surpresa. Algum problema com a limpeza? Não, senhor, é que eu preciso falar com o senhor sobre uma coisa muito importante. Eduardo tirou os óculos e a olhou com mais atenção. Devia estar achando estranho a funcionária da limpeza querer conversar com ele àquela hora da noite. Importante como... Marilda engoliu em seco. As palavras tinham fugido da cabeça. Como explicar sem soar maluca? Senhor Eduardo, o senhor pode achar que eu estou inventando, mas eu juro por Deus e pelos meus filhos que é verdade. O tom sério dela fez Eduardo se endireitar na cadeira. Havia algo no jeito como ela falou. Um desespero genuíno na voz, que chamou a atenção dele. Sente-se, ele disse, apontando para a cadeira na frente da mesa. Me conte. Marilda se sentou na beirinha da cadeira, as mãos tremendo no colo. Ontem à noite, eu vi e ouvi uma coisa que não deveria. Sua esposa, Dona Tatiane, estava aqui no prédio com Alex, o motorista. Eles estão planejando fazer mal ao senhor. Eduardo franziu o senho. Fazer mal como... Eles querem que o senhor tenha um acidente na viagem para a Ilhabela que o senhor sempre faz. Alex vai sabotear os freios do carro na Serra do Mar, naquela curva perigosa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou olhando para ela por longos segundos, como se estivesse processando as palavras. Marilda podia ouvir o próprio coração batendo. Você tem certeza do que ouviu? A voz dele saiu baixa, controlada, mas ela conseguia perceber a tensão por trás. Tenho, senhor. Eu estava atrás da coluna no hall, buscando material de limpeza. Quando ouvi eles conversando, Dona Tatiane perguntou se ia dar certo. E ele falou que já tinha feito isso antes, que ia mexer nos freios devagar, peça por peça. Eles falaram em bilhões. Senhor, disseram que depois iam sumir do país. Eduardo se levantou da cadeira e foi até a janela grande que dava vista para a cidade. Ficou ali de costas para ela por um tempo que pareceu eterno. Por que você está me contando isso? Ele perguntou, sem se virar. A pergunta pegou Marilda de surpresa. Como assim, senhor? Por que se arriscar? Você poderia ter ficado quieta, fingido que não viu nada. Por que se meter numa situação dessas? Marilda pensou na pergunta. Era uma boa pergunta. Por que mesmo? Porque é errado, senhor. Matar alguém é errado. Não importa quem seja. E o senhor sempre foi respeitoso comigo. Nunca me tratou mal.
Nunca foi grosso. Eu não podia deixar isso acontecer. Eduardo se virou para encará-la, nos olhos dele. Marilda viu algo que não esperava. Tristeza. Não surpresa. Não raiva. Tristeza. Há quanto tempo você trabalha aqui, Marilda? 5 anos, senhor. 5 anos. E nesses 5 anos, você já ouviu outras coisas. Viu outras situações. Marilda balançou a cabeça. Não, senhor. Nunca nada assim. Eu só faço meu trabalho e vou embora. Não me meto na vida dos outros. Eduardo voltou para a cadeira e se sentou pesadamente. Você tem filhos? 3, 2 meninos e uma menina. Idade, 15, 12 e 7 anos. E o pai deles. Morreu há 5 anos, acidente de moto. Eduardo ficou em silêncio novamente, processando as informações. Marilda não sabia se devia continuar falando ou esperar. Senhor, eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que a minha palavra não vale muito contra a de pessoas importantes como vocês. Mas eu juro que é verdade. Eles vão tentar fazer isso. Quando seria a viagem? Não sei ao certo, senhor. Eles falaram que era em dezembro, na época que o senhor sempre vai. Eduardo abriu a agenda na mesa e folheou algumas páginas. Fim de semana que vem, sexta à tarde. O coração de Marilda disparou. Era em 5 dias. Senhor, o que o senhor vai fazer? Eduardo ficou olhando para a agenda, pensativo. Marilda podia ver a luta interna refletida no rosto dele. Era muita informação para processar de uma vez só. Eu preciso pensar, ele disse finalmente. Isso que você está me contando é muito sério. Eu sei, senhor, mas é verdade. Marilda, ele a olhou diretamente nos olhos. Se isso que você está dizendo for mentira, se for algum tipo de chantagem ou tentativa de se aproveitar da situação, saiba que eu posso descobrir, e as consequências serão graves. Marilda se endireitou na cadeira. Senhor Eduardo, eu sei que o senhor não me conhece direito, mas eu juro pelo túmulo do meu marido, pelos meus filhos, por tudo que é sagrado para mim, que eu não estou mentindo. Eu não quero nada em troca. Só queria avisar, algo na sinceridade dela, na forma como falou dos filhos e do marido morto. Tocou Eduardo. Ele tinha experiência em negócios. Sabia quando as pessoas mentiam. E não estava percebendo mentira ali. Está bem, ele disse. Eu vou cancelar a viagem. Vou inventar uma desculpa e cancelar. O senhor acredita em mim. Eduardo suspirou. Marilda, em 25 anos de casamento, eu aprendi algumas coisas sobre Tatiane. E o que você está me contando, infelizmente, não me surpreende tanto quanto deveria. Era a primeira vez que Marilda via vulnerabilidade naquele homem poderoso, por trás de toda aquela riqueza e sucesso. Havia um ser humano ferido, traído pela pessoa em quem mais confiava. Desculpa, senhor. Eu sei que deve ser muito difícil ouvir isso. Você fez o certo, Marilda. Foi corajoso da sua parte. Ela se levantou da cadeira, sentindo um alívio enorme no peito. Tinha feito sua parte. Tinha avisado. Agora era com ele. Senhor Eduardo, posso pedir uma coisa? Claro! Se der, não conta que fui eu que contei. Eu preciso do meu emprego. Eduardo assentiu. Pode deixar. E Marilda? Obrigado. Ela saiu do escritório com as pernas ainda trêmulas, mas com a consciência em paz. Tinha feito o que achava certo. O resto estava nas mãos de Deus. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com uma dor de cabeça latejante. Não havia conseguido dormir direito desde a conversa com Marilda. Ficou até às 5 da manhã no escritório, analisando cada palavra que a mulher havia dito. Cada detalhe da acusação, por mais absurda que parecesse, havia uma sinceridade naqueles olhos castanhos que era impossível ignorar. Tatiane ainda dormia quando ele chegou em casa. Estava deitada de lado na cama king size do quarto principal, os cabelos loiros espalhados no travesseiro de seda italiana. Mesmo dormindo, era linda, aos 25 anos. Mantinha a beleza que a havia tornado modelo internacional antes do casamento. Eduardo se lembrava de como se sentiu sortudo quando ela aceitou se casar com ele. Agora, olhando para a esposa, tentava enxergar sinais do que Marilda havia descrito. Seria mesmo capaz de planejar sua morte friamente. A Tatiane que conhecia era vaidosa, mimada, às vezes fútil, mas assassina.
Tomou um banho rápido e foi para o escritório em casa, fechando a porta atrás de si. Precisava pensar com clareza. Se a acusação fosse verdadeira, estava lidando com uma tentativa de homicídio. Se fosse falsa, uma funcionária humilde havia inventado uma história elaborada demais para alguém de sua condição social. Eduardo ligou para Roberto, seu advogado e amigo de longa data. Roberto, preciso falar com você. Algo urgente. Claro, Eduardo. O que houve? Não posso falar por telefone. Pode vir aqui em casa agora. Saio em 15 minutos. Enquanto esperava, Eduardo relembrou os últimos meses de casamento. Tatiane estava distante. Isso era fato. Saía mais, chegava mais tarde, sempre com desculpas sobre encontros com amigas ou compromissos sociais. Ele atribuía isso ao tédio natural de uma mulher jovem casada com um homem mais velho, sempre envolvido com trabalho. Mas havia outros sinais. As discussões sobre dinheiro tinham se intensificado. Tatiane sempre foi gastadeira, mas ultimamente suas demandas eram excessivas até para os padrões dela. Uma viagem para Paris por necessidade de relaxar. Uma coleção inteira de bolsas que custou o preço de um carro, joias que ela precisava para eventos sociais, e havia Alex. Eduardo se lembrava claramente do dia em que Tatiane sugeriu contratar um motorista substituto. Querido, Carlos está ficando velho, e se ele se aposentar de repente, precisamos de alguém mais jovem, mais dinâmico. Alex apareceu na vida deles há exatos 2 meses, com uma recomendação que depois Eduardo descobriu ser falsa. Moreno, alto, porte atlético, sorriso fácil, o tipo de homem que geralmente atraía o olhar das mulheres. Tatiane havia insistido muito na contratação, mesmo Eduardo tendo algumas reservas sobre o currículo limitado do rapaz. Roberto chegou às 8 da manhã, encontrando Eduardo ainda de pijama no escritório. Cara, você está péssimo. O que aconteceu? Eduardo contou tudo, desde a conversa com Marilda até suas próprias suspeitas sobre o comportamento de Tatiane nos últimos meses. Roberto ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Eduardo, isso é muito sério se for verdade. Eu sei. A questão é, como descobrir se é verdade? Investigação particular? Tenho contatos excelentes. Pessoas discretas que podem confirmar ou desmentir essa história sem alertar ninguém. Faça isso, hoje mesmo. E a viagem para Ilhabela? Eduardo suspirou. Vou cancelar. Vou inventar que estou com enxaqueca. Alguma coisa assim. Tatiane sempre reclama das minhas dores de cabeça. Roberto fechou o caderno de anotações. Eduardo, há quanto tempo você suspeita que Tatiane... que me trai? Eduardo completou a frase. Honestamente, há meses, mas nunca imaginei que pudesse chegar a isso. Depois que Roberto saiu, Eduardo tomou café sozinho na cozinha enorme da mansão. A casa de 1.000 metros quadrados no Jardim Europa sempre pareceu um lar acolhedor quando se casaram. Agora se sentia fria, vazia, como um mausoléu de mármore e vidro. Tatiane desceu para o café às 10 da manhã. Impecável como sempre. Camisola de seda, cabelos escovados, maquiagem leve mas perfeita. Bom dia, querido. Dormiu bem? Mais ou menos. Tive uma dor de cabeça terrível. Ela fez uma careta de desinteresse. De novo, você devia ir ao médico. Essas dores estão muito frequentes. Aliás, sobre isso, acho que vou cancelar Ilhabela no fim de semana. Não estou me sentindo bem. Por uma fração de segundo, Eduardo jurou ter visto um lampejo de irritação no rosto de Tatiane. Mas ela se recompôs rapidamente. Ah, que pena. Eu já estava ansiosa pela viagem. Faz tanto tempo que não relaxamos juntos. Podemos remarcar para a semana que vem. Claro, amor, o que você quiser. Mas Eduardo notou que ela não parecia nem um pouco desapontada. Do outro lado da cidade, Alex Menezes acordava num apartamento pequeno que alugava na Zona Norte, diferente da rotina matinal refinada da mansão dos Barbosa. Ali tudo era mais simples. Café preto, forte, torrada com manteiga, banho rápido no chuveiro que funcionava mal. Aos 28 anos, Alex havia aprendido que a vida era uma questão de oportunidades. E Tatiane Barbosa era a maior oportunidade que já havia cruzado seu caminho. Conheceu-a num bar de hotel 5 estrelas, onde trabalhava ocasionalmente como barman para complementar a renda. Ela estava sozinha, bebendo champanhe
e reclamando do marido para qualquer um que quisesse ouvir. Ele só pensa em trabalho, não me dá atenção, não me valoriza. Alex sabia reconhecer uma mulher carente quando via uma, e uma mulher carente com muito dinheiro era ainda melhor. A sedução foi calculada, meticulosa, alguns encontros casuais no mesmo bar, conversas sobre como ela merecia ser tratada como rainha, elogios sobre sua beleza, sua inteligência, sua sofisticação. Em 2 semanas, estavam se encontrando secretamente. Tatiane era faminta por atenção, por alguém que a fizesse se sentir desejada novamente. Alex deu exatamente isso a ela, e quando percebeu o tamanho da fortuna de Eduardo, o plano começou a se formar em sua mente. A ideia do acidente não foi dele inicialmente. Foi Tatiane quem, numa noite de paixão e champanhe, sussurrou: "Se algo acontecesse com Eduardo, eu seria livre, rica e livre." Alex apenas plantou a semente. E se não fosse só o destino decidindo, daí para o plano detalhado foi um passo. Alex tinha experiência com carros. Trabalhou anos numa oficina antes de se envolver com negócios mais escuros. Sabia exatamente como sabotar freios de uma forma que parecesse defeito mecânico. Já havia feito isso antes, numa situação bem diferente, quando devia dinheiro para pessoas perigosas e precisou convencer alguém a cancelar uma dívida. O emprego de motorista foi a desculpa perfeita para ter acesso aos carros de Eduardo. E a Mercedes que ele usaria na viagem para Ilhabela seria o cenário perfeito. A estrada da Serra do Mar era notoriamente perigosa, cheia de curvas fechadas e precipícios. Um acidente ali não levantaria suspeitas. Mas naquela manhã, olhando para o celular, Alex viu a mensagem que mudou tudo. "Querido, Eduardo cancelou a viagem. Disse que está com dor de cabeça. Que saco, vamos ter que esperar." Alex franziu o senho. Eduardo nunca cancelava viagens de negócios. Era obcecado por compromissos, cronogramas, pontualidade. Cancelar uma viagem por dor de cabeça não combinava com o perfil dele. Seria coincidência. Ou algo havia alertado o magnata. Alex se vestiu rapidamente e saiu de casa. Precisava pensar, planejar. Se Eduardo estava desconfiando de alguma coisa, o plano precisaria ser ajustado. E rapidamente, enquanto isso, Roberto já estava colocando em movimento a investigação que Eduardo havia solicitado. Há 20 anos trabalhando com direito empresarial, havia desenvolvido uma rede de contatos que incluía alguns dos melhores detetives particulares da cidade. Marco Silva era um ex-policial civil que montou sua própria agência depois de se aposentar. Discreto, eficiente e acostumado a lidar com casos delicados envolvendo pessoas da alta sociedade paulistana. "Roberto, esse caso que você está me passando é complicado", disse Marcos, depois de ouvir todos os detalhes no escritório do advogado. "Se for verdade, estamos falando de tentativa de homicídio. Se for mentira, pode destruir um casamento e a reputação de pessoas importantes. Eu sei. Por isso preciso de alguém como você. Eduardo é meu cliente há 15 anos. Preciso saber a verdade. Vou precisar de uma equipe pequena mais eficiente. Vigilância 24 horas dos 2 suspeitos, grampos telefônicos se possível, investigação do passado desse Alex, vai ser caro. Dinheiro não é problema. Tempo é. Se essa mulher da limpeza estiver certa, precisamos de provas antes que eles tentem de novo." Marcos assentiu. 2 semanas. Em 2 semanas eu tenho uma resposta definitiva para você. Quando Roberto ligou para Eduardo, para confirmar que a investigação havia começado, encontrou o amigo ainda mais tenso. "Roberto, tem mais uma coisa. Tatiane nem pareceu triste quando eu cancelei a viagem. Normalmente ela faz um drama quando mudamos planos. Eduardo, tenta manter a rotina normal. Se ela realmente está envolvida nisso, qualquer mudança de comportamento pode alertá-la. Está bem, mas 2 semanas me parecem uma eternidade. Confie em mim. Se há algo para descobrir, Marcos vai descobrir." Eduardo desligou o telefone e olhou pela janela do escritório. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava entre as paredes de sua mansão. Em algum lugar da cidade, Marilda provavelmente estava cuidando dos filhos, sem imaginar que suas palavras haviam colocado em movimento uma investigação que poderia mudar várias vidas para sempre. 2 semanas se passaram como uma eternidade para Eduardo. Cada manhã acordava esperando uma ligação de Roberto com notícias da investigação.
e cada noite ia para a cama com mais dúvidas do que respostas. Tatiane continuava sua rotina normal, ou pelo menos o que parecia normal. Saídas com amigas, sessões no salão de beleza, compras intermináveis nos shoppings mais caros da cidade. Mas Eduardo havia desenvolvido um olhar mais aguçado. Notava pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como ela segurava o celular quando recebia mensagens, sempre virando a tela para baixo quando ele se aproximava. As ligações que ela atendia em outros cômodos. Falando baixo, os atrasos que se tornaram mais frequentes, sempre com desculpas elaboradas demais. Alex continuava aparecendo para trabalhar normalmente, pontual e educado como sempre. Dirigia Eduardo para as reuniões. Esperava pacientemente nos estacionamentos, mantinha os carros impecáveis, se estava planejando um assassinato, disfarçava muito bem. Na quarta-feira da segunda semana, Roberto ligou. Eduardo, preciso que você venha ao meu escritório agora. Descobriram alguma coisa. Descobriram muita coisa, e você não vai gostar. O escritório de Roberto ficava num prédio comercial elegante na Faria Lima. Eduardo chegou lá em 20 minutos, o coração batendo acelerado. Marcos Silva estava esperando na sala de reuniões, com uma pasta grossa e um tablet na mesa. Senhor Barbosa. Marcos cumprimentou com um aperto de mão firme. Sinto muito ter que lhe mostrar isso, mas o senhor precisava saber. Marcos abriu a pasta e espalhou uma série de fotografias na mesa. Eduardo sentiu o estômago revirar. Eram imagens de Tatiane e Alex em situações íntimas, entrando e saindo de motéis, se beijando no interior de carros, caminhando de mãos dadas em lugares afastados da cidade. A traição é real, disse Marcos direto ao ponto. Eles se encontram em média 3 vezes por semana, sempre em locais diferentes, muito cuidadosos para não serem vistos. Eduardo pegou uma das fotos, onde Tatiane ria de algo que Alex estava sussurrando no ouvido dela. Nunca a havia visto tão feliz nos últimos anos. Tem mais, continuou Marcos ligando o tablet. Conseguimos gravar algumas conversas. A voz de Tatiane saiu pelos alto-falantes, cristalina e inconfundível. Alex, meu amor, você tem certeza de que vai dar certo? Não podemos errar. Relaxa, gatinha. Já pensei em tudo. O carro vai ter um probleminha bem na curva do Mirante da Serra. Vai parecer acidente. Esses carros importados às vezes dão defeito mesmo. E depois? Depois você fica viúva rica. E a gente desaparece para algum lugar bem longe. Europa, quem sabe, com a grana dele. Podemos viver como reis pelo resto da vida. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Era real. Tudo o que Marilda havia contado era verdade. Tem mais gravações? Perguntou, a voz saindo rouca. Marcos assentiu e reproduziu outro áudio, este mais recente. Por que ele cancelou a viagem? Tati, isso não é normal do Eduardo. Não sei. Disse que estava com dor de cabeça. Mas vamos ter outras oportunidades. Ele sempre viaja. Não podemos esperar muito. Quanto mais tempo passa, maior o risco de alguém desconfiar. Ninguém vai desconfiar. Amor, quem imaginaria? Somos muito cuidadosos. E a empregada da limpeza que trabalha no prédio, você tem certeza de que ela não viu nada naquela noite? Eduardo se endireitou na cadeira. Eles sabiam sobre Marilda. A voz de Tatiane continuou. Que empregada? Não tem ninguém lá àquela hora. Eu poderia jurar que vi alguém no corredor quando a gente estava conversando. Você está paranoico. E mesmo se tivesse alguém, quem ia acreditar numa faxineira? Eduardo sentiu uma onda de indignação. A forma desdenhosa como Tatiane se referia a Marilda, como se ela não fosse digna nem de consideração. Conseguiram alguma coisa sobre o passado do Alex? Perguntou Roberto. Marcos folheou alguns papéis na pasta. Alex Menezes, 28 anos. Tem passagem pela polícia por estelionato e receptação. Já foi investigado por manipulação de veículos em 2019, mas nunca foi comprovado. Trabalhou numa oficina mecânica por 5 anos antes de começar a fazer trabalhos extras para pessoas com dívidas em jogos. Que tipo de trabalhos? O tipo que faz carros terem acidentes convenientes. Eduardo se levantou e foi até a janela da sala de reuniões. Lá embaixo, a vida seguia normal. Pessoas indo e voltando do trabalho, sem imaginar que ali, naquele 20º andar,
A vida de um homem estava sendo desmontada peça por peça. O que vocês acham que eu devo fazer? Perguntou ainda de costas para os dois homens. Legalmente, você tem várias opções, disse Roberto. Pode ir à polícia com essas provas. Tentativa de homicídio é crime grave. Mas pode ser complicado. Eles podem alegar que eram apenas conversas fantasiosas, que nunca tiveram intenção real de fazer mal a você. A justiça é lenta e eles são espertos. Marcos se intrometeu. Tem uma terceira opção. Podemos continuar monitorando até que eles façam uma tentativa concreta. Aí teríamos flagrante. E me expor ao risco. Com a segurança adequada, podemos controlar a situação. Eduardo voltou para a mesa e olhou novamente as fotografias. 25 anos de casamento. 25 anos acreditando que construíram uma família, um lar, e tudo não passava de uma encenação. Roberto, você conhece Tatiane há quanto tempo? Desde que vocês se casaram. Por quê? Ela sempre foi assim. Sempre foi capaz de... Isso. Roberto hesitou antes de responder. Eduardo, você quer honestidade total. Claro. Eu sempre achei que ela se casou com você pelo dinheiro. Desculpa ser direto, mas era óbvio. Uma modelo de 25 anos, no auge da carreira, se casando com um empresário de 45, as contas não fechavam. Por que nunca me disse nada? Porque você parecia feliz, e eu achei que talvez com o tempo vocês desenvolvessem um amor verdadeiro. Às vezes acontece, mas não aconteceu. Aparentemente não. Eduardo se sentou novamente, pegando uma das fotos onde Tatiane e Alex caminhavam abraçados numa praia. Ela usava um vestido que ele havia comprado para ela no mês anterior, numa boutique francesa, caríssimo. Marcos, você disse que pode continuar monitorando. O que exatamente isso significa? Podemos instalar equipamentos no carro que você usaria na próxima viagem. Microfones, câmeras, dispositivos de segurança que impedem sabotagem. Se eles tentarem algo, teremos tudo gravado. E se algo der errado, não vai dar. Temos equipamentos que podem parar o carro remotamente se necessário. Você estaria seguro. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos, pensando. A traição já estava comprovada. Isso ele poderia superar. Poderia resolver no divórcio. Mas a tentativa de assassinato era outra história. Era crime, e eles precisavam ser punidos. Está bem, disse finalmente. Vamos fazer isso, mas quero garantias absolutas de que estarei seguro. Terá, prometeu Marcos. E quero que a funcionária que me avisou seja protegida também. Se eles descobrirem que foi ela... Já pensei nisso, disse Roberto. Podemos dar uma justificativa diferente para a investigação. Algo sobre suspeitas financeiras, auditoria interna, nada que leve até ela. Ótimo. Eduardo se levantou. Sentindo-se estranhamente aliviado, pelo menos agora sabia a verdade. Por mais dolorosa que fosse, era melhor que a incerteza. Quando fazemos isso? Próximo fim de semana, disse Marcos. Vou sugerir que você remarque a viagem para Ilhabela. Mas dessa vez, vamos estar preparados. E Tatiane, como ajo com ela até lá? Normalmente, aconselhou Roberto, não pode demonstrar suspeita. Se ela desconfiar que você sabe, pode antecipar os planos ou desistir completamente. Conseguem me dar cópias de tudo isso? Marcos assentiu. Claro, mas guarde em lugar seguro. Eduardo saiu do escritório de Roberto com uma pasta debaixo do braço, contendo a prova de que sua vida conjugal era uma mentira completa, no caminho para casa. Pensou em Marilda, uma mulher simples, humilde, que arriscou tudo para salvá-lo, enquanto sua própria esposa, que tinha tudo o que uma mulher poderia querer, planejava matá-lo friamente quando chegou em casa. Tatiane estava na piscina, tomando sol e falando no celular. Ao vê-lo, desligou rapidamente. Oi, amor. Como foi o dia? Normal. Ele respondeu, forçando um sorriso. E o seu? Tranquilo? Estive pensando. Que tal remarcarmos Ilhabela para o próximo fim de semana? Faz tanto tempo que não viajamos juntos. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Ela estava sendo previsível demais. Boa ideia. Vou ver se consigo encaixar na agenda. Maravilhoso.
exclamou ela com um entusiasmo que agora soava falso demais para os ouvidos dele. Naquela noite, Eduardo jantou com Tatiane como se nada tivesse mudado. Conversaram sobre amenidades, ela reclamou de algumas amigas, ele comentou sobre o trabalho, uma cena doméstica perfeitamente normal. Mas por baixo da mesa, ele segurava o celular, onde tinha uma mensagem de Roberto. Tudo programado para o próximo sábado. Desta vez, vamos pegá-los no flagrante. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, daqueles que fazem qualquer um querer viajar. Eduardo acordou cedo, como sempre, mas dessa vez com uma sensação estranha no estômago. Não era medo. Marcos havia garantido sua segurança com equipamentos de última geração instalados discretamente no carro. Era algo mais próximo da ansiedade de quem estava prestes a descobrir toda a verdade. Tatiane estava animada como há muito tempo ele não a via. Cantarolava no banho, escolheu a roupa com cuidado especial, um vestido branco que realçava seu bronzeado dourado. E até tomou café da manhã com ele, coisa que não fazia há meses. "Estou tão empolgada com essa viagem, querido", disse ela, passando geleia na torrada com delicadeza exagerada. "Sinto que vai ser especial." "Também acho", Eduardo respondeu. Forçando naturalidade na voz, Alex apareceu às 9 da manhã em ponto para buscar as bagagens. Cumprimentou Eduardo com a cordialidade profissional de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma tensão quase imperceptível, que só alguém procurando por sinais conseguiria notar. "Bom dia, Sr. Eduardo. Tudo pronto para Ilhabela?" "Tudo pronto." Eduardo observou discretamente enquanto Alex carregava as malas no porta-malas da Mercedes prata. Os movimentos eram os mesmos de sempre, mas havia uma lentidão calculada, como se ele estivesse memorizando cada detalhe do carro. A viagem começou tranquilamente. Tatiane ia no banco de trás, mexendo no celular e comentando sobre a paisagem. Alex dirigia com a perícia habitual, fazendo comentários ocasionais sobre o trânsito ou o tempo. Aparentemente, era apenas mais uma viagem de fim de semana de um casal rico. Mas Eduardo sabia que, em algum lugar próximo, Marcos e sua equipe os acompanhavam discretamente, e que cada palavra pronunciada dentro do carro estava sendo gravada pelos microfones ultrassensíveis instalados nos estofados. Quando passaram da cidade para a estrada, Eduardo percebeu que Alex olhava constantemente pelo retrovisor, não com a atenção normal de um motorista profissional, mas com uma ansiedade crescente. "Algum problema, Alex?" perguntou Eduardo. "Não, senhor. É só... Tem um carro que está seguindo a gente há um tempo. Provavelmente coincidência." Tatiane levantou os olhos do celular. "Que carro? Aquele Civic preto, 3 carros atrás. Já está conosco desde que saímos da cidade." Eduardo disfarçou um sorriso. Marcos havia mencionado que usariam veículos discretos para acompanhá-los. Um Civic preto era exatamente o tipo de carro que passaria despercebido. "Deve ser alguém indo para o litoral também", disse Eduardo. "Fim de semana de sol. Todo mundo vai para a praia." Alex assentiu, mas continuou verificando o retrovisor compulsivamente quando começaram a subir a Serra do Mar. A tensão dentro do carro ficou palpável. A estrada serpenteava entre as montanhas, com curvas fechadas e precipícios de um lado. Era uma das rodovias mais perigosas do estado, cenário perfeito para o acidente que Tatiane e Alex haviam planejado. Eduardo testou discretamente os freios numa curva mais suave. Funcionavam perfeitamente. Marcos havia cumprido a promessa. Qualquer tentativa de sabotagem havia sido neutralizada. Foi então que Alex começou a demonstrar nervosismo real. "Sr. Eduardo", disse ele, a voz ligeiramente trêmula, "estou sentindo um barulho estranho no motor. Acho melhor parar para verificar." "Que tipo de barulho?" perguntou Eduardo, embora não tivesse ouvido nada. "Um chiado. Pode ser o sistema de arrefecimento." Tatiane se mexeu no banco traseiro. "Tem que parar agora. Estamos quase chegando." "Melhor prevenir, né, dona Tatiane? Se o motor superaquecer na descida." Alex parou o carro num mirante que oferecia uma vista espetacular da serra. Saiu e levantou o capô, fingindo examinar o motor. Eduardo aproveitou para enviar uma mensagem rápida para Marcos. "Eles vão tentar agora." A resposta veio imediatamente. "Estamos prontos, você está seguro." Alex voltou para o carro depois de alguns minutos, com uma expressão preocupada, obviamente forçada. "Infelizmente, Sr. Eduardo,
O problema é sério. O sistema de freios está com vazamento. Não é seguro continuar. Como assim vazamento? Perguntou Eduardo, decidindo forçar a barra. O fluido está escorrendo. Deve ter sido alguma pedrinha da estrada que furou a mangueira. Acontece às vezes nessas estradas de serra. Tatiane se intrometeu. Mas não dá para continuar devagar. Já estamos quase lá. Não, dona Tatiane. É muito perigoso. Nas curvas da descida, sem freio, seria suicídio. Eduardo saiu do carro e foi até a parte da frente, onde Alex apontava para as supostas irregularidades no sistema de freios. Deixa eu ver isso, disse Eduardo, se agachando para examinar por baixo do carro. Foi então que viu. Alex havia realmente tentado sabotar os freios, mas os dispositivos de segurança instalados por Marcos haviam impedido qualquer dano real. O que Alex pensava ser um vazamento bem-sucedido era, na verdade, apenas um pouco de fluido que os técnicos haviam colocado estrategicamente para criar a ilusão de problema. Alex, disse Eduardo, se levantando e olhando diretamente nos olhos do homem. Você tem certeza de que isso foi acidental? Algo no tom de voz de Eduardo fez Alex recuar um passo. Como assim, senhor? Estou perguntando se você tem certeza de que uma pedrinha da estrada causou isso. Ou se foi outra coisa. O sangue de Alex gelou. Havia algo na forma como Eduardo o encarava que sugeria conhecimento demais. Tatiane se aproximou. Eduardo, o que está acontecendo? Por que essa pergunta estranha? Eduardo se virou para a esposa. E ela viu nos olhos dele algo que nunca havia visto antes. Fúria fria, calculada, misturada com uma decepção profunda. Tatiane, ele disse. A voz baixa, mas carregada de emoção contida. Há quanto tempo você acha que eu sou idiota? Do que você está falando? Estou falando do seu plano. Seu e do Alex aqui. O plano de me matar nesta estrada e ficar com minha fortuna. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex olhou para Tatiane, que estava pálida como papel, por um momento. Ninguém se moveu. Foi Alex quem quebrou primeiro. Senhor Eduardo, eu não sei do que o senhor está falando. Não minta para mim. Eduardo explodiu. Eu sei de tudo. As conversas, os encontros, os planos detalhados. Tudo. Tatiane tentou uma última jogada desesperada. Eduardo, você está louco. Que história é essa? Eduardo tirou o celular do bolso e acionou uma gravação. A voz de Tatiane saiu clara pelos alto-falantes. Alex, meu amor, você tem certeza de que vai dar certo? Não podemos errar. Relaxa, gatinha. O carro vai ter um probleminha bem na curva do mirante da serra. Tatiane desmoronou. Literalmente, suas pernas falharam e ela se apoiou no carro. O rosto desfeito em lágrimas. Eduardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você se casou comigo só pelo dinheiro, que nunca me amou, que passou 25 anos fingindo ou que estava planejando friamente o meu assassinato. Alex. Percebendo que tudo estava perdido, tentou uma última cartada desesperada. Senhor Eduardo, eu tenho informações sobre a sua empresa, coisas que a Receita Federal adoraria saber, se o senhor me entregar para a polícia. Está me chantageando agora. Estou tentando chegar num acordo. Eduardo riu. Um som sem humor. Alex, você não entendeu ainda. Não há acordo possível. Vocês planejaram me matar. Isso é tentativa de homicídio. Foi nesse momento que 2 carros da Polícia Civil chegaram ao mirante. Seguidos pelo Civic preto que os havia acompanhado, Marcos saiu do Civic com outros investigadores, enquanto os policiais se aproximaram com algemas nas mãos. Eduardo Barbosa? Perguntou o delegado. Sou Dr. Carvalho, da Delegacia de Homicídios. Recebemos as evidências que seu advogado nos enviou. Alex tentou correr, mas foi contido imediatamente por 2 policiais. Tatiane continuava apoiada no carro, chorando compulsivamente. Não pode ser assim. Eduardo, por favor. Era só conversa. Nunca iam fazer de verdade. Dona Tatiane Figueiredo, disse o delegado, se aproximando dela com as algemas. A senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado. Não, eu não queria. Foi ideia dele. Ela gritou, apontando para Alex. Ele que me convenceu. Eu nunca faria isso sozinha. Alex se virou para ela. Furioso. Sozinha. Foi você que sugeriu primeiro. Você que falou em se livrar dele. Mentira.
Você que planejou tudo. Eduardo assistiu à discussão entre os dois com uma mistura de nojo e tristeza. 25 anos da vida dele reduzidos àquela cena patética. Marcos se aproximou dele. Eduardo, conseguimos tudo. Gravações, confissões, tentativa de sabotagem. Eles não vão escapar desta. Obrigado. Eduardo disse simplesmente, enquanto Tatiane e Alex eram levados em carros separados, ainda gritando acusações um contra o outro. Eduardo ficou ali no mirante, olhando para a serra que quase se tornou seu túmulo. Pensou em Marilda, a mulher simples que havia arriscado tudo para salvá-lo, uma pessoa que mal o conhecia, mas que teve coragem de fazer o que era certo. Era hora de fazer a mesma coisa por ela. 3 meses depois da prisão. O caso Barbosa em Figueiredo havia se tornado o assunto mais comentado do país. A imprensa sensacionalista não perdoava. A viúva negra de São Paulo. Amor fatal na alta sociedade. O plano macabro da ex-modelo. As capas das revistas estampavam fotos antigas de Tatiane em desfiles de moda, ao lado de imagens dela, sendo levada algemada da delegacia. Eduardo se mantinha recluso desde então, saindo apenas para reuniões essenciais com Roberto e para prestar depoimentos no Ministério Público. A mansão no Jardim Europa, antes cenário de festas elegantes, agora parecia um bunker. Ele havia dispensado quase todos os funcionários, mantendo apenas a segurança básica e uma governanta de confiança que trabalhava para a família há mais de 10 anos. A data do julgamento estava marcada para a segunda-feira seguinte, e Eduardo sabia que o circo midiático seria ainda pior. O caso havia ganhado dimensão nacional, e jornalistas de todo o país estariam presentes no Fórum Criminal da Barra Funda. Marilda também sentia o peso da exposição que estava por vir. Nos últimos meses, alguns repórteres mais espertos haviam descoberto sua identidade como testemunha-chave. Embora Eduardo e Roberto tivessem conseguido manter seu nome fora da imprensa oficialmente, ela vivia com medo de ser reconhecida. Na sexta-feira antes do julgamento, Roberto visitou Marilda em casa pela primeira vez. O contraste entre a mansão de Eduardo e a casa simples no Jardim das Palmeiras era brutal, mas Roberto não demonstrou desconforto. Dona Marilda, vim pessoalmente porque o julgamento será diferente de tudo que a senhora já viu, explicou ele, sentado na pequena sala onde Sofia assistia desenhos na TV antiga. Vai ter imprensa, câmeras, muita gente. A defesa dos réus vai tentar de tudo para desacreditar seu testemunho. Marilda serviu café em xícaras descombinadas, as mãos tremendo ligeiramente. Dere, Roberto, já me arrependi 1000 vezes de ter me metido nisso. Não por ter salvado a vida do seu Eduardo, isso jamais, mas por causa dos meus filhos. João está sendo provocado na escola. Chamam ele de filho da fofoqueira. Miguel se esconde quando vê movimento estranho na rua. E Sofia não entende por que às vezes tem gente estranha tirando foto da nossa casa. Eu entendo, e peço desculpas por isso, mas a senhora fez a coisa certa, e Eduardo está muito grato. Como ele está? Roberto hesitou. Eduardo havia perdido peso, dormia mal, e passava horas olhando para o nada. A traição de Tatiane havia devastado não apenas sua confiança nas pessoas, mas sua fé na própria capacidade de julgamento. Está se recuperando aos poucos. E ela, como está a dona Tatiane, na cadeia, prisão preventiva, ela e Alex estão em celas separadas. Evidentemente, os advogados dela estão tentando negociar uma confissão em troca de pena reduzida. Marilda balançou a cabeça. 25 anos de casamento. Como é que uma pessoa consegue fingir por tanto tempo? Há pessoas que são verdadeiras atrizes. Dona Marilda, Tatiane é uma delas. No domingo à noite, véspera do julgamento, Eduardo ligou para Marilda. Era a primeira vez que conversavam desde aquela madrugada no escritório. Marilda, aqui é Eduardo Barbosa. Oi, seu Eduardo, como o senhor está? Ansioso. E você? Como estão se sentindo para amanhã? Marilda olhou para os filhos fazendo lição na mesa da cozinha. João ajudava Miguel com matemática, enquanto Sofia desenhava numa folha separada. Com medo, ela admitiu. Dora e Roberto disse que vai ser difícil. Marilda, eu quero que você saiba uma coisa, independente do que aconteça amanhã, independente do resultado do julgamento. Você salvou minha vida, e eu nunca vou esquecer disso. O senhor não precisa ficar agradecendo seu Eduardo.
Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, Marilda, não faria. Você arriscou tudo. Seu emprego, sua segurança, a paz da sua família, por alguém que mal conhecia. E isso é coragem de verdade. Depois de desligar, Marilda tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou pensando no que Roberto havia dito sobre os advogados de defesa. Eles iriam atacá-la, tentar mostrar que ela era mentirosa, interesseira, ou pior. Como se defender quando não se tem advogados caros nem conhecimento de leis? A segunda-feira amanheceu cinzenta, com aquele céu carregado típico do inverno paulistano. O Fórum Criminal da Barra Funda estava cercado por vans da imprensa. Câmeras, repórteres e curiosos. Parecia que metade da cidade havia parado para acompanhar o julgamento. Marilda chegou acompanhada por Roberto e 2 seguranças que Eduardo havia insistido em providenciar. Ela usava o melhor vestido que tinha, azul marinho, simples mas arrumado, e carregava na bolsa 1/3 que a mãe lhe havia dado anos atrás. Muita gente, sussurrou ela, vendo a multidão. Vai ficar tudo bem. Roberto a tranquilizou. Lembre-se, conte apenas a verdade, do jeito mais simples possível. O plenário estava lotado. Eduardo já estava lá, sentado na primeira fileira, usando terno escuro e óculos de sol. Mesmo à distância, dava para perceber que havia emagrecido muito. Ao lado dele, Marcos, o detetive particular, organizava pastas com evidências. Tatiane entrou algemada, escoltada por 2 policiais. Magra demais, cabelos desalinhados, sem maquiagem, nada restava da modelo glamurosa que frequentava as capas de revista. Seu olhar varreu o plenário até encontrar Eduardo, mas ele não retribuiu. Alex entrou logo depois. Também algemado, com uma expressão de raiva contida, o juiz DR Henrique Almeida era conhecido por sua rigidez e imparcialidade. Aos 55 anos, havia presidido alguns dos julgamentos mais importantes do Estado nos últimos anos. Declaro aberta a sessão, anunciou ele batendo o martelo. Estamos aqui para julgar Tatiane Figueiredo Barbosa e Alex Santos Menezes pela acusação de tentativa de homicídio qualificado contra Eduardo Barbosa Neves, o promotor de justiça. Deório Fernando Carvalho apresentou o caso de forma metódica. As gravações, as fotografias, os depoimentos de especialistas em sabotagem veicular, todo o material reunido pela investigação de Marcos. Quando chegou a hora dos advogados de defesa, a estratégia ficou clara. O advogado de Tatiane, IDR, Márcio Silveira, conhecido por defender pessoas ricas em escândalos, atacou imediatamente a credibilidade das evidências. Meritíssimo. Estamos diante de um caso construído sobre gravações obtidas ilegalmente, interpretações tendenciosas e o testemunho de uma única pessoa cuja motivação é questionável. Marilda sentiu o estômago embrulhar quando percebeu que era sobre ela que ele falava. A suposta testemunha-chave é uma funcionária da limpeza que trabalha no mesmo prédio onde meu cliente tem empresas. Uma mulher em situação financeira desesperadora, mãe solteira com 3 filhos para sustentar. Não é difícil imaginar que motivações ela poderia ter para inventar uma história que a colocasse nas graças do patrão rico. Roberto se levantou imediatamente. Protesto, meritíssimo, a defesa está fazendo insinuações sem base. Deferido, Dr. Márcio, mantenha-se nos fatos. Mas o estrago estava feito. Marilda sentiu todas as pessoas do plenário olhando para ela. Algumas com curiosidade, outras com desconfiança. Quando finalmente foi chamada para depor. Suas pernas estavam bambas. Caminhou até a tribuna sob o olhar de centenas de pessoas, câmeras de TV e fotógrafos. Colocou a mão direita sobre a Bíblia e fez o juramento. Jura dizer a verdade. Somente a verdade, sobre os fatos de que tem conhecimento. Juro. O promotor começou com perguntas simples. Nome, profissão, há quanto tempo trabalhava na empresa? Marilda respondeu com voz baixa, mas firme. Dona Marilda, conte ao tribunal o que a senhora viu e ouviu na madrugada de 15 de dezembro. Marilda respirou fundo e começou a contar sua versão, exatamente como havia acontecido. O plenário estava em silêncio absoluto. Ela falou sobre estar buscando material de limpeza, sobre se esconder atrás da coluna, sobre ouvir a conversa entre Tatiane e Alex. E por que a senhora decidiu contar isso para o senhor Eduardo?
porque era a coisa certa a fazer. Eles iam matar ele. Eu não podia ficar quieta. Quando chegou a vez da defesa interrogá-la, Doere, Márcio foi implacável. Dona Marilda, a senhora ganha quanto por mês? 2 salários mínimos. E tem quantos filhos para sustentar? 3. Deve ser difícil. A senhora já pensou em pedir ajuda financeira ao senhor Eduardo antes desse incidente? Roberto protestou novamente, mas Marilda respondeu: Nunca. Eu trabalho honestamente pelo meu dinheiro. Mas admite que sua situação financeira é complicada. É apertada, mas a gente se vira. E não passou pela cabeça da senhora que inventar uma história dessas poderia resultar em alguma recompensa do senhor Eduardo. Marilda se endireitou na cadeira, os olhos brilhando de indignação. Doutor, eu criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Trabalho de madrugada há 5 anos para sustentar essa família. Nunca pedi nada para ninguém. Nunca inventei mentira para me dar bem. Eu vi o que vi, ouvi o que ouvi. E se não tivesse contado, seu Eduardo estaria morto. A sinceridade em sua voz ecoou pelo plenário. Mesmo o advogado pareceu momentaneamente desarmado. O julgamento se estendeu por 2 dias. Depoimentos de especialistas, análise das gravações, interrogatórios dos réus. Tatiane tentou culpar Alex por tudo, dizendo que havia sido manipulada. Alex manteve silêncio, seguindo a orientação de seu advogado. Quando finalmente chegou a hora do veredito, o plenário estava tenso. O juiz DR, Henrique, leu a sentença com voz solene. Considerando as provas apresentadas, os depoimentos colhidos e a gravidade dos fatos, este tribunal condena Tatiane Figueiredo Barbosa a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e Alex Santos Menezes a 18 anos de reclusão, também em regime inicialmente fechado, ambos por tentativa de homicídio qualificado. Tatiane desmoronou na cadeira. Sendo amparada por seu advogado, Alex apenas baixou a cabeça. Marilda sentiu as pernas falharem de alívio. Tinha acabado. A verdade havia prevalecido. 2 semanas depois do julgamento, a vida em São Paulo começou a voltar ao normal. Os programas de televisão já haviam passado para outros escândalos. As capas de revista estampavam outras celebridades, e o caso Barbosa começava a se tornar apenas mais uma história arquivada nos tribunais. Mas para Marilda, nada voltaria ao normal, não enquanto as palavras do advogado de Tatiane ecoassem em sua mente. Uma funcionária em situação financeira desesperadora. Não é difícil imaginar que motivações ela poderia ter. A imprensa havia sido gentil com ela após o veredito, chamando-a de heroína improvável e mulher corajosa, mas o estrago em sua autoestima já estava feito. Eduardo também lutava contra seus próprios demônios. A condenação de Tatiane e Alex deveria trazê-lo alívio, mas na verdade apenas confirmava a extensão de sua ingenuidade. 25 anos de casamento baseados em mentiras. Como havia sido tão cego? Foi Roberto quem sugeriu o encontro. Eduardo, você precisa conversar com ela. Marilda está sofrendo com tudo isso. E você também. Vocês passaram por essa experiência juntos. Talvez seja a hora de fecharem esse ciclo adequadamente. Eduardo hesitou. Desde o julgamento, havia pensado muito em Marilda, mas não sabia como abordar a situação. O que dizer para alguém que salvou sua vida? Como agradecer adequadamente um ato de coragem tão puro? Roberto, eu não sei nem por onde começar. Ela recusou todas as minhas tentativas de ajuda financeira. Ofereci pagar as contas dos filhos dela, custear um curso superior, até mesmo uma casa melhor. Ela recusa tudo. Talvez você esteja oferecendo as coisas erradas. Como assim? Eduardo, você conhece a história dela. Realmente conhece. Eduardo percebeu que, apesar de Marilda ter salvado sua vida, ele sabia muito pouco sobre ela como pessoa. Não, sei que é viúva, tem 3 filhos, trabalha na limpeza há 5 anos. Então é hora de conhecer de verdade. Na quinta-feira seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há décadas. Foi de transporte público ao Jardim das Palmeiras, pegou o metrô, depois um ônibus, percorrendo o mesmo trajeto que Marilda fazia diariamente para trabalhar. A diferença social da cidade se revelou brutal durante a viagem. Do centro rico e vertical para a periferia horizontal e modesta, a casa de Marilda ficava numa rua de paralelepípedos irregulares, entre outras construções simples, mas bem cuidadas.
Eduardo bateu na porta pintada de azul claro às 2 da tarde, horário que Roberto havia confirmado que ela estaria em casa. Marilda atendeu usando um avental florido, com farinha nas mãos. Seu Eduardo, o que o senhor está fazendo aqui? Oi, Marilda. Desculpa aparecer sem avisar. Posso entrar? Ela olhou para as próprias mãos sujas e depois para a casa humilde atrás de si. Claro, claro. Desculpa a bagunça. Eu estava fazendo pão. A sala pequena cheirava a fermento e canela. Uma televisão antiga ocupava um canto, cercada por um sofá de 2 lugares desbotado, mas limpo. Nas paredes, fotografias dos filhos em vários momentos da vida, sempre sorridentes apesar das roupas simples. Senta, por favor, quero um café. Aceito. Eduardo se acomodou no sofá enquanto Marilda ia para a cozinha. Dali conseguia ver toda a casa. 2 quartos pequenos, um banheiro, a cozinha que também servia como sala de jantar. Tudo limpo, organizado, mas evidentemente marcado pela falta de recursos. Na mesa da cozinha, viu cadernos escolares abertos. João, o filho mais velho, fazia lição de casa mesmo estando de férias. Seu João estuda muito, comentou Eduardo quando Marilda voltou com o café. Ele é inteligente demais, quer fazer faculdade de engenharia. Eu fico incentivando, mas... Ela deixou a frase no ar. Mas é caro, muito caro. E ele sabe disso. Às vezes fico com o coração partido vendo ele estudar tanto, sabendo que talvez não consiga pagar uma boa faculdade para ele. Eduardo tomou um gole do café forte e olhou para as fotografias na parede. Me conta sobre seu marido. O rosto de Marilda se iluminou de uma forma que Eduardo não esperava. Pedro era um homem bom, trabalhador, sonhador. Queria abrir uma oficina mecânica, ser dono do próprio negócio. A gente se casou novo demais, mas éramos felizes. Ele adorava essas crianças. Como ele morreu. Acidente de moto. Os freios falharam numa curva molhada. Marilda pausou, percebendo a ironia. Engraçado como a vida é, né? Pedro morreu porque os freios do veículo dele falharam. E anos depois eu acabo salvando o senhor de morrer da mesma forma. Você acha que foi o destino? Marilda sorriu pela primeira vez desde que Eduardo chegara. Acho que foi Deus mesmo. Pedro sempre dizia que a gente tem que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Talvez ele tenha me dado força naquela noite. Marilda, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você recusa minha ajuda? Eu ofereci pagar escola particular para seus filhos, custear uma faculdade para o João, até mesmo ajudar vocês a mudarem para uma casa melhor. Por que diz não para tudo? Marilda ficou em silêncio por um momento, mexendo na xícara de café. Seu Eduardo, o senhor é um homem bom. Vejo isso no jeito como o senhor me trata, como sempre me tratou, mesmo eu sendo só a faxineira. Mas eu preciso manter minha dignidade. Como assim? Se eu aceitar dinheiro do senhor, vai parecer que eu fiz aquilo esperando recompensa. Vai parecer que aquele advogado estava certo quando disse que eu inventei a história para me dar bem. Eduardo se inclinou para a frente. Marilda, você se importa mesmo com o que as pessoas pensam. Me importo sim, principalmente com o que meus filhos pensam. Eu quero que eles cresçam sabendo que a mãe deles é uma mulher honesta, que trabalha pelo que tem, que faz o certo porque é certo, não por interesse. E se eu encontrasse uma forma de ajudar vocês sem parecer recompensa, uma forma que não ferisse sua dignidade? Marilda o olhou com curiosidade. Como? Eduardo respirou fundo. Havia pensado muito sobre essa conversa nos últimos dias. Marilda, você salvou minha vida. Mas mais que isso, você me abriu os olhos para coisas que eu havia esquecido ao longo dos anos. Honestidade, coragem, simplicidade, valores que se perderam no meu mundo de negócios e dinheiro. Não entendi. Eu quero te oferecer um emprego de verdade, não uma caridade disfarçada. Quero que você coordene um projeto social que estou criando. Seu Eduardo, eu não tenho estudo para isso. Você tem algo mais importante. Conhece de verdade a realidade das pessoas que precisam de ajuda. Eu posso custear sua formação, claro, mas como investimento da empresa em uma funcionária, não como favor pessoal. Marilda balançou a cabeça. Eu não sei nada sobre coordenar projeto. Mas sabe sobre lutar para sustentar uma família sozinha. Sabe sobre precisar contar cada centavo. Sabe sobre sonhar que os filhos tenham uma vida melhor.
Isso é muito mais valioso que qualquer diploma. Que tipo de projeto? Eduardo se animou. Havia passado semanas pensando nisso. Uma fundação para ajudar viúvas com filhos pequenos, mulheres que estão na mesma situação que você estava 5 anos atrás. Oferecer desde cestas básicas e ajuda com a escola das crianças, até cursos profissionalizantes para as mães, orientação jurídica, apoio psicológico. Os olhos de Marilda começaram a brilhar. Sério, completamente sério. E eu quero que você seja a coordenadora geral. Conhece essa realidade como ninguém. Vai saber exatamente o que essas famílias precisam. Mas eu não sei nem usar computador direito. A gente ensina. Pago um curso de administração para você, curso de informática, tudo o que precisar, como investimento da fundação em sua capacitação profissional. Marilda ficou em silêncio, processando a proposta. Seu Eduardo, isso mudaria completamente nossa vida. Mudaria para melhor, espero. E o João poderia fazer faculdade com bolsa de estudos da fundação, não como favor, mas como filho de uma funcionária. Política normal de qualquer empresa grande. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marilda. Por que está fazendo isso? Eduardo se levantou e foi até a janela pequena que dava para a rua, lá fora. Crianças brincavam com uma bola furada, felizes apesar das limitações. Marilda, quando Tatiane e Alex foram condenados, eu achei que sentiria alívio. Mas sabe o que senti? Vazio. 25 anos da minha vida baseados em mentira. Uma casa gigantesca e vazia. Muito dinheiro, mas nenhum propósito real. Ele se virou para ela. Você me mostrou o que significa fazer o certo simplesmente porque é certo, sem esperar nada em troca. E isso me inspirou a querer fazer algo que realmente importa. Marilda enxugou as lágrimas com a barra do avental. E se eu não der conta? E se eu decepcionar o Senhor? Impossível. Você já provou que tem caráter. O resto a gente ensina. Naquele momento, João chegou da escola, parando surpreso ao ver Eduardo na sala. Mãe, aconteceu alguma coisa. Marilda sorriu para o filho. Depois olhou para Eduardo. Aconteceu sim, meu filho. Aconteceu uma coisa muito boa. 3 dias depois, Eduardo anunciou oficialmente a criação da Fundação Pedro Soares, batizada em homenagem ao marido de Marilda. O primeiro projeto seria um centro de apoio a famílias monoparentais no Jardim das Palmeiras, coordenado por Marilda Soares, que iniciaria imediatamente cursos de capacitação administrativa. A notícia foi recebida com entusiasmo pela imprensa, que viu na iniciativa um final positivo para a história que havia chocado o país. Marilda ainda não conseguia acreditar completamente na mudança em sua vida, mas quando viu o sorriso no rosto de João, ao saber que poderia sonhar de novo com a faculdade de engenharia, soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes, fazer o que é correto realmente compensa. Só demora um pouco mais para chegar. 3 anos depois do julgamento, a vida de Marilda havia se transformado de uma forma que ela nunca imaginou possível. A manhã de segunda-feira começava diferente agora. Às 7 horas, ela já estava vestida com um blazer azul marinho e uma saia combinando, tomando café na cozinha renovada da casa que Eduardo havia ajudado a reformar, não como presente, mas como parte do pacote de benefícios da Fundação Pedro Soares para seus funcionários. Mãe, você está linda, disse Sofia, agora com 10 anos, olhando para a mãe com admiração. A menina havia crescido vendo Marilda se transformar, de uma mulher cansada que trabalhava de madrugada para uma profissional confiante que gerenciava projetos sociais. Obrigada, meu amor. Hoje é um dia importante. Vamos inaugurar o 3º centro da Fundação. João. Agora, com 18 anos e no 2º ano de Engenharia Civil na Universidade de São Paulo, beijou a testa da mãe antes de sair para a faculdade. Mãe, o senhor está orgulhoso da senhora. A gente vê nos olhos dele. Miguel. Aos 15, era o mais tímido dos 3, mas também o que mais se impressionava com a transformação da família. Mãe, às vezes parece que a gente está vivendo uma vida que não é nossa. Marilda parou de arrumar os papéis na pasta e olhou para o filho. Miguel, essa vida é nossa, sim. Conquistada com muito trabalho e honestidade. Nunca se esqueça disso. O centro administrativo da Fundação Pedro Soares ficava num edifício moderno na Vila Madalena.
muito diferente dos arranha-céus onde Marilda trabalhara como faxineira. Ali, ela tinha uma sala própria com vista para um parque, uma secretária eficiente e uma equipe de 15 pessoas trabalhando sob sua coordenação. Eduardo havia cumprido a promessa. Marilda fez cursos de administração, gestão de projetos sociais, informática avançada e até inglês básico. Descobriu uma aptidão natural para a organização e uma sensibilidade especial para entender as necessidades das famílias assistidas pela Fundação. Bom dia, Dona Marilda, cumprimentou Cláudia, sua secretária. O Sr. Eduardo chegou há 10 minutos. Está esperando a senhora na sala de reuniões. Marilda ainda sentia um frio na barriga quando tinha reuniões importantes com Eduardo. Não por medo, mas por um respeito profundo que desenvolvera por ele ao longo dos anos. Havia aprendido a conhecê-lo verdadeiramente, um homem ferido pelas traições, mas determinado a usar sua riqueza de forma significativa. Bom dia, Eduardo. Ela o cumprimentou entrando na sala de reuniões. Depois de 3 anos trabalhando juntos, haviam desenvolvido uma relação mais próxima, embora sempre mantivessem o profissionalismo. Bom dia, Marilda. Pronta para o grande dia. Ela se sentou à mesa e abriu sua pasta organizada com relatórios, planilhas e fotografias. Mais que pronta. O centro do Capão Redondo está funcionando perfeitamente. Já atendemos 847 famílias nos últimos 2 anos. 156 mulheres fizeram cursos profissionalizantes e conseguiram emprego. 89 crianças ganharam bolsas de estudo. E hoje inauguramos o 3º centro, na cidade de Tiradentes. Eduardo sorriu. Marilda havia se tornado uma gestora impressionante, falando com propriedade sobre números, metas, resultados. E como você está se sentindo pessoalmente? A pergunta pegou Marilda de surpresa. Eduardo raramente falava sobre questões pessoais durante as reuniões de trabalho. Como assim? Marilda, 3 anos atrás você era uma faxineira que mal sabia usar computador. Hoje é uma das gestoras sociais mais respeitadas da cidade. Como se sente com essa transformação? Ela ficou pensativa por um momento. Às vezes ainda me assusto quando me olho no espelho. Outras vezes sinto que sempre fui capaz disso. Só não tinha oportunidade. Mas principalmente me sinto grata. Grata por você ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Marilda, posso te contar uma coisa? Claro. Eduardo se recostou na cadeira, com uma expressão mais relaxada do que o normal. Esses 3 anos salvaram minha vida tanto quanto você salvou naquela noite. Quando Tatiane foi condenada, eu estava perdido, sem propósito, sem direção. Criar essa fundação com você me deu um sentido que eu não tinha há décadas. Você nunca me contou isso. Nunca achei o momento certo. Mas hoje, vendo tudo o que construímos juntos, sinto que posso falar. Marilda o observou com atenção. Eduardo estava diferente nos últimos meses. Menos formal, mais humano. Os cabelos completamente grisalhos agora, mas o rosto menos tenso, como se tivesse encontrado uma paz interior. Eduardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você não sente falta da vida de antes, das festas, do mundo social que frequentava? Ele riu, um som genuíno. Marilda, aquilo nunca foi vida de verdade. Era só uma encenação. Pessoas interesseiras se reunindo para ostentar riqueza e falar mal umas das outras. Quando a notícia da traição de Tatiane se espalhou, sabe quantos desses amigos me ligaram para oferecer apoio? 3. E mesmo assim, com interesse em alguma coisa. Deve ter sido difícil descobrir isso. Foi libertador. Me ajudou a entender quem realmente importa na vida. A conversa foi interrompida pela chegada de Roberto, que agora também atuava como advogado da fundação. Desculpem a demora, trânsito impossível na Marginal. Ele se sentou e abriu sua pasta. Tenho novidades sobre Tatiane e Alex. Marilda se tensionou. Mesmo depois de 3 anos, ouvir esses nomes ainda a incomodava. O que houve? Alex cumpriu 3 anos e conseguiu progressão de regime. Saiu para semiaberto na semana passada. Tatiane tentou o mesmo recurso, mas foi negado. Vai ficar mais alguns anos em regime fechado. Eduardo recebeu a notícia sem demonstrar emoção. E isso muda alguma coisa para nós. Legalmente não, mas achei melhor vocês saberem. Alex pode tentar se aproximar, procurar vingança, sei lá. Ele sabe sobre a fundação. Provavelmente não é segredo. Marilda sentiu um arrepio. Eduardo,
Você acha que ele pode tentar fazer alguma coisa contra mim? Contra meus filhos? Não vamos deixar isso acontecer, Roberto. Que medidas podemos tomar? Posso providenciar segurança discreta para a família da Marilda por alguns meses, até termos certeza de que ele não representa ameaça. Providencie, depois da reunião. Marilda e Eduardo seguiram para a cidade Tiradentes, onde seria inaugurado o novo centro da fundação. O trajeto de carro passou por alguns dos bairros mais carentes de São Paulo, lembrando Marilda de onde ela havia vindo. Sabe o que mais me impressiona no seu trabalho? Perguntou Eduardo durante o caminho. O quê? Você nunca perdeu a empatia, mesmo agora, numa posição melhor. Você continua tratando cada família assistida como se fosse sua própria família. É porque eu sei como é estar do outro lado, sei como é ter medo de não conseguir pagar o aluguel, de não ter dinheiro para o remédio dos filhos. Isso não se esquece. E não deve esquecer mesmo. O novo centro ficava numa antiga fábrica reformada, com salas para cursos profissionalizantes, creche para as crianças das mães que faziam os cursos, consultório médico e odontológico básico, e um pequeno auditório para palestras. A inauguração teve a presença de autoridades locais, representantes de outras ONGs e principalmente das famílias da região que seriam beneficiadas. Marilda discursou com naturalidade diante das câmeras de TV, explicando os projetos da fundação e os critérios para a participação. Quando eu criei meus 3 filhos sozinha, ela disse ao microfone. Muitas vezes pensei que não havia esperança, que a gente estava condenado a viver sempre na dificuldade. Mas alguém me mostrou que quando a gente faz o que é certo, mesmo quando é difícil, a vida encontra um jeito de nos recompensar. Na plateia, Eduardo a observava com um sentimento que não conseguia definir completamente. Orgulho, certamente. Admiração, sem dúvida. Mas havia algo mais. Algo que estava crescendo dentro dele nos últimos meses e que ele ainda não tinha coragem de nomear. Depois da inauguração, enquanto voltavam para casa, Eduardo fez uma pergunta que surpreendeu Marilda. Marilda, você já pensou em se casar de novo? Ela ficou vermelha. Eduardo, que pergunta é essa? Desculpa, foi indiscreta. Não foi. É que eu nunca pensei nisso seriamente. Sempre achei que não tinha tempo. Não tinha condições de pensar em mim. E agora estou numa fase da vida tão diferente que nem sei mais quem eu sou direito. Você é uma mulher incrível, Marilda. Qualquer homem seria sortudo em ter você ao lado. Ela o olhou de lado, tentando entender o que havia por trás daquelas palavras. E você nunca pensou em recomeçar? Penso principalmente ultimamente. E que tipo de mulher você procuraria? Eduardo parou no sinal vermelho e a olhou diretamente. Uma mulher que me mostrasse que vale a pena ser uma pessoa melhor. Uma mulher que me fizesse lembrar dos valores que realmente importam. Uma mulher que tivesse coragem de fazer o que é certo, mesmo quando fosse difícil. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar ainda. Mas ambos sabiam que algo estava mudando entre eles. Algo que ia além da gratidão, além da amizade profissional, além da admiração mútua. Era o início de algo novo, algo verdadeiro. 6 meses depois da inauguração do 3º centro, Marilda estava em sua sala organizando relatórios quando Cláudia entrou com uma expressão preocupada. Dona Marilda, tem um homem na recepção perguntando pela senhora. Diz que é Alex Menezes. O sangue de Marilda gelou. Roberto havia alertado sobre a possibilidade, mas ela esperava secretamente que Alex simplesmente desaparecesse após sair da prisão. Chame a segurança e ligue para Eduardo imediatamente. Já fiz as 2 coisas. A segurança está na recepção com ele e o senhor Eduardo está vindo para cá. Marilda respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Havia se tornado uma mulher forte nos últimos anos, mas ainda sentia um frio na espinha ao pensar no homem que quase matou Eduardo. Diga para ele que eu desço em 5 minutos. Eduardo chegou ao prédio em tempo recorde, acompanhado por Roberto e 2 seguranças particulares. Encontrou Alex sentado numa cadeira da recepção, visivelmente mais magro e com o cabelo grisalho nos 3 anos e meio de prisão. O que você quer aqui? Eduardo perguntou diretamente, sem cumprimentos. Alex levantou as mãos num gesto de paz. Calma, senhor Eduardo. Não vim causar problema.
Só quero conversar com a mulher que mudou minha vida. Mudou sua vida. Mudou porque me fez pensar. 3 anos na cadeia dão tempo para a gente repensar muita coisa. Marilda desceu, acompanhada pela segurança do prédio. Ao ver Alex, sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ele parecia diferente. Mais velho, mais cansado, mas havia algo em seus olhos que não era mais aquela frieza calculista. Dona Marilda. Alex se levantou respeitosamente. Obrigado por aceitar me ver. O que você quer, Alex? Quero pedir desculpas para a senhora e para o senhor Eduardo. Eduardo cruzou os braços, cético. Desculpas por quê? Por tentar me matar ou por tentar seduzir minha esposa? Pelas 2 coisas. E principalmente por uma terceira. Por tentar destruir a reputação da Dona Marilda no julgamento. Marilda ficou surpresa. Como assim? Alex olhou diretamente para ela. Dona, a senhora salvou a vida de um homem que nem conhecia direito. Fez isso porque era a coisa certa a fazer. E eu, junto com aqueles advogados malditos, tentei fazer parecer que a senhora era interesseira, mentirosa. E não era isso que você pensava. Era, porque eu não conseguia entender que alguém pudesse fazer o bem sem querer nada em troca. No mundo onde eu vivia, todo mundo tinha um preço. Todo mundo queria se dar bem. Roberto se intrometeu. Alex, onde você quer chegar com isso? Quero chegar no fato de que a senhora me ensinou uma lição que nenhum padre, nenhum psicólogo da cadeia conseguiu ensinar. Me mostrou que existe gente boa de verdade no mundo. Eduardo ainda estava desconfiado. E o que isso muda? Você ainda tentou me matar. É verdade. E vou carregar essa culpa pro resto da vida. Mas quero que vocês saibam que saí da cadeia uma pessoa diferente. Consegui trabalho numa oficina em Itaquaquecetuba. Tô morando num pensionato, levando vida honesta. Marilda observou Alex atentamente. Havia algo genuíno em suas palavras. Uma humildade que ela nunca tinha visto nele antes. Alex, por que você realmente veio aqui? Ele hesitou antes de responder. Porque descobri uma coisa na cadeia. Uma coisa que vocês precisam saber. Que coisa? Perguntou Eduardo. Sobre o plano de matar o senhor. Não foi ideia minha, como eu deixei parecer no julgamento. O silêncio foi tenso. Do que você está falando? Alex olhou ao redor, verificando se alguém mais estava ouvindo. Posso explicar melhor se vocês me derem alguns minutos. Prometo que é importante. Eduardo e Roberto trocaram olhares. Finalmente, Eduardo assentiu. 5 minutos. Na sala de reuniões, com segurança presente. Na sala de reuniões, Alex começou a contar uma versão dos fatos que ninguém esperava ouvir. Senhor Eduardo, eu conheci a Tatiane num bar. Isso é verdade. Mas não foi por acaso. Ela me procurou. Como assim? Ela já sabia quem eu era, já sabia do meu passado, dos meus trabalhos com carros. Me procurou especificamente porque precisava de alguém com esse tipo de habilidade. Eduardo sentiu o mundo girar. Você está dizendo que... Estou dizendo que ela já estava planejando matar o senhor antes de me conhecer e me seduziu para executar o plano. Marilda levou a mão ao peito. Meu Deus! Mais que isso, ela sabia que ia ser descoberta mais cedo ou mais tarde. Por isso escolheu alguém com passagem pela polícia. Alguém que seria o culpado perfeito. Roberto se inclinou para a frente. Tem como provar isso? Tenho, na cadeia, recebi algumas cartas da Tatiane. Cartas que ela não deveria ter escrito, porque nelas ela admite que me usou desde o começo. Alex tirou um envelope amassado do bolso. Esta aqui é a última que recebi, 2 meses atrás. Ela estava desesperada porque soube que eu ia sair da cadeia antes dela. Eduardo pegou a carta e leu em voz alta. Alex, você precisa ficar quieto sobre nosso plano original. Ninguém pode saber que eu já estava pensando em me livrar do Eduardo antes de te conhecer. Se isso vier à tona, minha sentença pode ser aumentada. Lembra que eu te paguei bem para fazer aquele serviço. Agora mantenha a boca fechada. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ela te pagou? Perguntou Marilda. Pagou antes mesmo de começarmos a nos relacionar. 50 mil reais para resolver o problema do marido dela. Eduardo se levantou e foi até a janela. 25 anos de casamento, 25 anos ao lado de uma mulher que não apenas o traía, mas que havia planejado seu assassinato friamente, muito antes de Alex aparecer na história.
Por que está me contando isso agora? Perguntou ele sem se virar. Porque a dona Marilda me ensinou que fazer a coisa certa vale mais que qualquer dinheiro, e porque o senhor merece saber a verdade toda. Marilda olhou para Alex com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com compaixão. Alex, você entende que essa informação pode reabrir o caso, pode aumentar a pena da Tatiane. Entendo, e acho que é justo. Ela me usou o senhor, usou todo mundo e quase destruiu a reputação da senhora no processo. Roberto já estava fazendo anotações. Eduardo, com essa evidência nova, podemos pedir revisão da sentença. Tatiane pode pegar prisão perpétua. Eduardo voltou para a mesa e olhou diretamente para Alex. Por que devo confiar em você agora? Porque não tenho mais nada a perder. Cierre, Eduardo. E porque aprendi que carregar mentira é pior que carregar a verdade, por mais dolorosa que seja. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Cláudia entrou com uma expressão de urgência. Desculpem interromper, mas tem 2 detetives aqui embaixo. Disseram que é sobre Tatiane Figueiredo. Ela tentou suicídio na cadeia hoje cedo. Todos ficaram em choque. Como ela está? Perguntou Eduardo. Estável, mas deixou uma carta pedindo para falar com o senhor. Eduardo olhou para Marilda, depois para Alex. Parece que os segredos estão vindo todos à tona de uma vez. 2 horas depois, no hospital penitenciário, Eduardo estava diante de Tatiane pela primeira vez desde o julgamento. Ela estava pálida, magra, com a aparência de alguém que havia perdido completamente a vaidade que a caracterizava. Eduardo. Ela sussurrou quando o viu. O que você quer, Tatiane? Quero que você saiba que sinto muito, por tudo. Sente muito por ter tentado me matar ou por ter sido pega. Ela fechou os olhos. Sente muito por ter desperdiçado 25 anos da sua vida. Você é um homem bom, Eduardo. Sempre foi. E eu nunca soube valorizar isso. Eduardo a observou em silêncio. Por que tentou se matar? Porque soube que Alex saiu da cadeia. E sei que ele vai contar a verdade toda. Sobre como eu planejei tudo desde o começo. Sobre como manipulei ele. Ele já contou. Tatiane abriu os olhos, assustada. E agora? Agora você vai pagar pela verdade toda, como deveria ser desde o início. Eduardo, você pode me perdoar algum dia. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Tatiane, eu já te perdoei. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva é um peso que não quero mais carregar. E você? Você é feliz agora. Eduardo pensou em Marilda, na fundação, nos projetos que haviam criado juntos, na família que ela e os filhos se tornaram para ele. Sou mais feliz do que jamais fui ao seu lado. Quando Eduardo saiu do hospital, Marilda estava esperando no estacionamento. Como foi? Foi libertador. Finalmente conheci a verdade toda. Eles caminharam juntos até o carro, em silêncio. Eduardo, Marilda disse finalmente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Naquele dia, quando você cancelou a primeira viagem para Ilhabela, você já sabia. Eduardo parou de caminhar e olhou para ela. Sabia o quê? Que a Tatiane estava te traindo. Eduardo suspirou. Marilda, essa é a parte da história que eu nunca contei para ninguém. Que parte? Eu sabia sim, não dos detalhes, não do plano de assassinato, mas sabia que ela me traía há meses. Marilda ficou chocada. E por que não fez nada? Porque estava cômodo na mentira. Era mais fácil fingir que não sabia do que enfrentar a verdade, até você aparecer. Eduardo se virou para encará-la completamente. Marilda, você não apenas salvou minha vida naquela noite. Você me salvou de uma vida inteira de covardia e auto-engano. Eduardo, deixa eu terminar. Esses anos trabalhando com você, vendo sua coragem, sua honestidade, sua capacidade de fazer o certo mesmo quando é difícil, isso me transformou. Ele pegou as mãos dela. Marilda, eu te amo. Não por gratidão, não por admiração. Te amo porque você me ensinou o que é amar de verdade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marilda. Eduardo, eu também te amo. Há meses. Mas achei que seria loucura. A única loucura seria desperdiçar essa chance de sermos felizes.
Eles se beijaram ali no estacionamento do hospital, selando não apenas o amor que havia crescido entre eles, mas o final de um ciclo e o início de outro. 6 meses depois, Eduardo e Marilda se casaram numa cerimônia simples na igreja do Jardim das Palmeiras, a mesma onde Marilda sempre encontrava força nos momentos difíceis. João, Miguel e Sofia não apenas aceitaram Eduardo como padrasto, mas o abraçaram como o pai que haviam perdido muito jovens. A Fundação Pedro Soares cresceu e se tornou referência nacional em assistência a famílias monoparentais. Tatiane teve sua pena aumentada para 30 anos após a revelação das novas evidências. Alex se tornou um dos voluntários da fundação, ajudando outros ex-presidiários a se reinserirem na sociedade. E Marilda, a mulher simples que teve coragem de fazer o que era certo, descobriu que às vezes o destino recompensa a honestidade de formas inimagináveis. O verdadeiro tesouro não estava no ouro ou nos cofres bancários. Estava no amor construído sobre bases sólidas de verdade, coragem e dignidade.